Olá pessoal, sou Ivanaldo Rodrigues e hoje a nossa videoaula vai ser sobre punks. Você sabe o que é punk? Punk são as plantas alimentícias não convencionais. Pode ser a planta, pode ser utilizada a planta em si ou parte da planta, que pode ser plantas até comerciais, mas que essa parte específica não é utilizada para a questão alimentar. Então, são aliadas muito importantes na questão da segurança alimentar e nutricional. E hoje, o nosso papo, o nosso diálogo vai ser falando sobre a sua utilização, as suas principais formas de propagação e quais as partes comestíveis dessas plantas. Então, as plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, por mais que pareça que seja assunto bem recente, mas na realidade são plantas que já são cultivadas pelas comunidades ou por famílias há vários tempos, há bastante gerações aí nas comunidades. E com a chegada principalmente dos alimentos da facilidade da questão financeira, da melhoria econômica das famílias rurais e urbanas, então as punks foi que meio que se perdendo aí nesse processo de mudança no hábito alimentar das famílias. E recentemente, nos últimos 10 anos, voltou a ser tema, voltou a ser trabalhada, a ser pesquisada de novo como alternativas pelo potencial alimentar que tem essas plantas e são pouco utilizadas para ajudar na questão tanto da segurança alimentar como também na questão da segurança nutricional. Então são plantas que têm potenciais fantásticos, mas que são pouco pesquisadas, que são pouco trabalhadas por ter se perdido um pouco da sua história aí com esse processo de, vamos dizer, de modernização dos hábitos alimentares. Então, as punks, elas são plantas que, na maioria das vezes, elas são encontradas aí geralmente nas ruas aí largadas, tidas às vezes como erva daninha ou como planta invasora, mas que em alguma parte do Brasil ou em alguma parte do mundo elas são cultivadas como hortaliças. Então são plantas que em algum local ela tem uma utilização alimentar e muitas das vezes elas são deixadas de lado por a gente não ter muito conhecimento. Também lembrando que uma planta alimentícia não convencional pode ser uma parte da planta, pode ser suas flores, pode ser suas folhas, sementes, então pode ser até parte de plantas comerciais. A gente podemos citar a batata. O tubérculo da batata é comercial, mas as suas folhas não são comerciais. E a folha da batata ela tem um potencial alimentar também bastante interessante, rico em fibras. Então a gente dá de perceber que às vezes a planta é comercial, ela tem uma parte dela é comercial e a outra é deixada meio que de lado, mas ela também tem potencial alimentar. E essas plantas são encontradas aí no dia a dia, tanto nas hortas, nos quintais, como até mesmo na rua e abandonada como ervas invasoras. Então, já conseguimos compreender um pouco, explicamos um pouco sobre o que são essas punks, e agora a gente vai mais para a prática, conhecer cada uma, quais são as suas partes comestíveis e qual é a sua forma de propagação e a sua forma de plantio. As plantas escolhidas para a gente estar trabalhando nesse momento, por nós estarmos numa região semiárida, então a gente escolheu as punks que são mais tolerantes à questão da escassez de água e que também conseguem se desenvolver bem aqui na região, né? Ela tem uma tolerância à seca. Então a primeira punk, que é uma planta que é exótica, não é aqui da região, mas que ultimamente o seu plantio, o seu cultivo bastante disseminado aí no Brasil e no mundo. É uma planta que o seu cultivo aí mundial hoje ela é bem representativa, inclusive nos países da África, utilizado como fonte de proteína e cálcio, e também chegou aqui no Brasil com esse intuito também de estar fazendo essa parte de recomposição de proteína e cálcio, e também a questão da purificação da água. Então é uma planta que provavelmente vai ter em várias casas, que a gente chama ela de moringa ou lírio branco.
Para o consumo da moringa, ela é utilizada a parte das folhas, então são folhas mesmo normal, dá um maço de folha. Nas feiras nas regiões que são mais costume consumir moringa, é comercializada nesse tipo de maço aqui, então são folhas ainda são folhas jovens, que ela tem um alto teor de proteína e tem 2 vezes mais cálcio do que o leite. Então a proteína dessas folhas jovens aqui, ela está por volta de 25%. Então se a gente de 25% até 30% vai ter de proteína aqui nessas folhas. Então ela vai se aproximar bastante até de uma leguminosa, que é a soja, que é um dos alimentos mais caros hoje, é a parte da proteína. A moringa, é importante lembrar que o consumo das punks, todas as famílias devem considerar que deve ser refogado, principalmente refogado, para evitar e para tirar qualquer tipo de ácido ou qualquer tipo de toxina que possa vir a ter na folha. Então esse processamento refogado ou cozinhado, esse processamento que vai ao fogo, ele consegue extrair alguma toxina que poderá ter na planta. Então a moringa, ela é muito utilizada na questão de refogados, as suas vagens também verde, ela pode substituir também a questão da ervilha ou até da vagem mesmo, cortadinho de vagem. E o consumo pode ser refogado com carne ou no arroz. O arroz de moringa também é bem conhecido em algumas regiões, ele fica bem verdinho e também é bem delicioso. As suas sementes, a sua base da semente, então é uma leguminosa. Toda leguminosa ela tem esse aspecto de base, a sua produção. E a moringa é uma das plantas que são facilmente propagadas. Na cultura tradicional, as sementes da moringa bem quebradinha, bem triturada, ela é utilizada para purificação de água também. Então ela tem outras funções. As suas flores são comestíveis também, a outra parte da moringa que é comestível. E também é uma forte aliada para a questão da criação animal, seja ela para a criação de caprinos e ovinos, até suínos. E também as flores, como é uma planta que flora o ano todo, ela é bem aliada dos apicultores também. É uma planta que consegue florar o ano todo e aí as abelhas conseguem também estar se alimentando, capturando néctar. E a moringa, se vocês pesquisarem nos nossos vídeos anteriores, vai ter a receita do refogado de moringa aqui no nosso canal. E agora nós vamos falar da forma de plantio, da propagação da moringa. Então a moringa é uma das plantas que tem uma facilidade imensa de propagação. Ela comumente é propagada por semente, essas sementes aqui. A semente também é rica em óleo, produz um óleo extra virgem de excelente qualidade, utilizado na medicina. E a questão da propagação a moringa é tão fácil de se propagar que a germinação dela chega a bater quase 100%. De cada 10 sementes, as 10 provavelmente vão nascer. Se não nascer 10, vai nascer 9. Então a propagação por semente é uma das mais eficientes. Recentemente, em algumas comunidades, alguns agricultores estão fazendo a propagação por estacas, que também é uma forma de estar utilizando como cerca viva também nas comunidades, para também aliar nessa parte da alimentação, tanto animal, lembrando que a moringa tem essa importância, ela é uma forrageira, mas também é uma punk para utilizar na alimentação também da família. A segunda planta que a gente vai falar, essa é um pouco, talvez a gente conheça algumas variedades dela aqui aí na região, que é o feijão mangalô. O feijão mangalô, talvez para quem seja mais da parte que para os agricultores seja o mais comum, é bem parecido com a fava, um tipo de fava, é um tipo de feijão. E a sua utilização, ela é utilizada quase que a planta toda, desde as vagens novinhas, para utilizar aí da mesma forma que a gente consome vagem, cortadinho, passado na panela com manteiga, com cheiro verde, desde o cortadinho de vagem, a sua parte verde, no refogado de grãos, da mesma forma que utiliza o feijão verde. É bem parecido com o feijão verde, se a gente puder
conseguir ver, é bem parecido a sua coloração, então ela é consumida também dessa forma, os grãos também refogados. A outra utilização também é ela na forma madura. Da mesma forma que a gente faz que consome o feijão comum, o carioquinha ou o feijão verde, já maduro, então ele também sai do mesmo jeito, né? O feijão de corda, como é conhecido nas comunidades, ele também é consumido da mesma forma. E na sua forma seca, ele deve ser passado, deve dormir, passar 12 horas de molho na água, para retirar alguma toxina que possa vir a ter na semente, e depois, quando passar as 12 horas, derrama-se a água e coloca uma água nova para poder fazer a parte de cozinhar e consumir também da mesma forma que consome o feijão. Então é bem parecido com a fava é bem comum nas comunidades, e a utilização pode ser da mesma forma, seja com alguma carne, acrescentando alguma carne, seja ele puro com cheiro verde, seja de qualquer forma, ele cai bem na alimentação. Lembrando que também é rico em ferro, então é uma fonte de ferro que a gente vai ter na alimentação. A outra parte comestível do feijão mangalô é a sua folha. Então é uma folha bem parecida com o feijão de corda, mas ele substitui espinafre. Da mesma forma que se consome espinafre, pode ser consumido as folhas do feijão mangalô, seja em refogado ou até mesmo em saladas. O plantio do feijão mangalô ele se dá através de sementes já bem maduras, bem secas. E a forma do cultivo é da mesma forma que cultiva o feijão, né? O espaçamento, que é uma planta que ela enrama bastante, então é como se for plantar uma fava, é algo espaçoso que vai enramar, que vai criar uma espaldeirazinha e vai depois você vai tirar de acordo com o que você for se alimentar. Se quiser a vagem nova para comer cortadinha, vai tirar a vagem nova. Se quiser a vagem mais verde para comer como feijão, vai tirar a verde. E a madura é assim, vai ser de acordo com o seu uso. E as folhas, sempre está utilizando as folhas jovens. O plantio é da mesma forma que planta a fava, então envolve em lugar que ela possa enramar ou espaldeirar. A outra planta que nós temos é o caramuela. Então é uma planta que na região centro-oeste é bem comum. Ela substitui bastante a questão da batata, seja ela qualquer tipo de batata. Então a utilização é a mesma forma da batatinha, batata inglesa, como é conhecida aí na casa de vocês. Então a utilização é da mesma forma, seja com carne, seja sem carne, a utilização é feita da mesma forma. O plantio, aliás, aqui são, no caso do caramuela, esses tubérculos eles são aéreos. Então ela vai crescer, vai formar, vai espaldeirar, vai enramar, e ela vai colocar esses tubérculozinhos nas suas ramas. E também a outra parte comestível são as raízes. Então as raízes vão ter a semelhança quase que de um pé, mas que com a mesma textura que tem esse tubérculo aéreo, os tubérculos aéreos. E a forma de propagação e como propagar o caramuela são esses tubérculos. Então eles vão ficar num local seco e arejado, e a partir do momento que ele começar a apresentar alguns olhos, algumas pontinhas que mostram que ele está começando a broiar, alguns broios, ele está na hora de plantar. Então esse é um dos mais fáceis. Aí deixar ele lá num lugar bem arejado, quando começar a broiar ele está no ponto de plantar. Antes disso, se ele for para o plantio antes de começar a broiar, ele pode apodrecer, pode estragar e você pode perder a sua semente. E a parte do plantio, tanto as aéreas como também as raízes, também você pode estar propagando. A próxima planta, ela é chamada de Ora pronobis. Então ela tem os seus galhos bem semelhantes a de rosas. Então são galhos que têm espinho, e as suas folhas são bem carnudas, bem grossas, e é uma planta que é utilizada na alimentação, rica em proteína. Para o pessoal que não se utiliza da proteína animal, então estão utilizando bastante, estão fazendo a parte do cultivo, estão adquirindo
a Ora Pronobis para essa questão da substituição. Então é uma fonte de proteína riquíssima que pode ser utilizada de qualquer forma, por ela não conter nenhuma toxina. Pode ser consumida crua, pode ser consumida com carne, pode ser consumida refogada, em salada. Então a Ora Pronobis ela não tem nenhuma toxina e o gosto também se alia a qualquer tipo de uma saladinha, até com vinagre ou com limão. Então ela vai conseguir se aliar muito bem pelo seu gosto. Ela consegue absorver o gosto das outras coisas. A questão do plantio Ora Pronobis, comumente ela é mais plantada na estaca. Então a medida da estaca geralmente de forma mais rústica que puder fazer é um palmo, aí em torno de 20 centímetros. O ideal, a forma mais fácil de sucesso está sendo a utilização de estar utilizando papel higiênico enrolado na ponta aqui nessa parte, na parte de baixo, na parte inferior da estaca, e umedecer, deixar 7 dias umedecido. Não é para ficar muito escorrendo água, é para ficar só úmido, que aí vai incentivar a parte da enraização. E também, dependendo do manejo, ela pode ser plantada diretamente ou no saquinho ou já no local definitivo, no local onde vai ser já feito aonde que ela vai se desenvolver. Porém, precisa de um pouco de cuidado. É uma planta que precisa de cuidado pela questão do desenvolvimento. Então é uma planta muito fácil de lidar, muito fácil de trabalhar, mas que precisa de um pouco de cuidado. Também muito resistente à seca, e ela também pode ser utilizada como cerca viva. É uma planta que ela consegue, por ela ter esse espinho, ela consegue fechar, consegue frondar, e fica bem parecido com as roseiras, com os roseirais também, o desenvolvimento dos troncos dela. É uma planta bastante interessante e muito fácil de consumir. Os cuidados que deve se ter com a Ora Pronobis na questão do plantio é não encharcar muito o local que ela vai ser plantada, seja ela o saquinho ou seja ela o local definitivo, e também não deixar ela ficar com estresse hídrico no início. Enquanto que ela não acontecer a parte do enraizamento, ela não pode sofrer muito estresse hídrico, que é a falta de água. Ela tem que manter uma irrigação, tem que ficar úmido no local, mas não muito úmido também, para que ela consiga se desenvolver bem. Após ela começar a broiar, então ela já pode, os cuidados já precisam cessar, não precisa de tanto cuidado, porque ela é bem rústica. O desenvolvimento dela, ela consegue se adaptar bem aqui à região. Esta planta, essa próxima planta que a gente vai falar, ela tem vários nomes, tem várias variedades produzidas que são cultivadas no mundo todo. Tem aqui no Brasil tem 3 variedades que são as mais comuns, que são as mais utilizadas na culinária, que é a vinagreira, ou também pode ser chamada de hibisco. Então é uma planta que ultimamente tem entrado muito nessa questão de plantas que tem potencial alimentar muito forte. Tem plantas que tem o potencial alimentar funcional muito interessante, e que também é uma planta que pode ser consumida desde do caule até as suas flores também e sementes. Então é uma planta que se utiliza da parte toda da planta para a questão do consumo. Ela, aqui no Brasil, ela tem 3 variedades. Tem a vinagreira normal, tem essa daqui que é a vinagreira cuchá ou hibisco, ela pode receber vários nomes. Essa daqui, a característica dela de cuchá é pela a coloração da folha e dos frutos. Então é uma planta que é toda roxa. Então toda a estrutura dela é roxa. A segunda é a outra vinagreira, que ela tem bem parecido o gosto, na culinária é utilizado da mesma forma, só que as folhas são verdes. Ela é toda folha verde, só as hastes aqui e o fruto que são roxos. E a terceira é chamada de vinagreira cannabis, que por ela se assemelhar muito com a planta da cannabis. Então ela é bem parecida, a folha, a cor, ela é toda verdinha.
a única coisa que é roxo nela é a flor. Então ela é bem parecida com a planta da cannabis sativa. Por isso que ela recebeu esse nome também, ou também pode ser chamada de kenafo, que são as 3 variedades comestíveis que são produzidas e são consumidas aqui no Brasil e também pelo mundo. São as 3 variedades que mais se desenvolveram aí na questão da alimentação. Então a planta em si, a questão da propagação, essa planta aqui ela pode ser feita por estaca. Então estaca também, considerando que ela pode ser uma estaca aí de 20 centímetros, no máximo 25, para utilizar o máximo possível, de 20 a 25 centímetros as estacas. E também é outra planta que desenvolve bem a partir de sementes. Então ela tem as sementes que também é utilizado na culinária. Os seus frutos podem ser utilizados tanto para a questão alimentar, em saladas, em chás, em refresco, em sucos. Então é bastante utilizado tanto a questão do fruto como a questão das folhas, por ela ter um gosto meio azedo. Então ela se assemelha muito assim à folha do tamarindo, o gosto da folha e dos frutos. Então é uma planta que entrou na alimentação e que ela também tem é bastante importante também na questão de alimentação, por ser uma planta rica em proteínas, em vitaminas e também ser rica em beta-caroteno também. E aí pessoal, está gostando desse assunto? Então não perca a segunda parte dessa videoaula. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.